Boa noite, galera. Boa noite às pessoas que estão conectadas hoje virtualmente, utilizando essas plataformas. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Prazer tê-los aqui conosco. Caminheiros da paz, morrendo de saudade daquele local tão sereno, um local que para nós é uma fonte viva de bênçãos e de luz. E estamos com saudade do abraço, do afeto, mas sabemos que estamos na dinâmica de uma pandemia, onde estamos nesse aprendizado contínuo e que estamos distantes fisicamente, mas na energia, espiritualmente, nós estamos juntos, sempre juntos. Júlia está aqui querendo dar um oi, mas já entrou para o quarto, parece que não quer aparecer agora não. Onde tem criança tem bênção, onde tem bênção tem luz divina que nos acompanha, né? Boa noite a todos, Eliene, Liliane, Zé Vicente, oi primo, tudo bem? Prazer tê-lo aqui, Fábio, Peixinho. Que sejamos todos contagiados por essa energia do amor, por essa energia de luz e de paz que nós sempre buscamos. Júlia? Oi. Júlia é quem traz essa energia, essa dinâmica da criança que nós falaremos à frente, que Jesus citou com tamanha naturalidade, singeleza, a importância da criança para o mundo, principalmente para o nosso mundo interno, para o nosso coração. Iniciaremos com um texto do livro Fonte Viva, Chico Xavier, Espírito Emmanuel, capítulo 30. O título Educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Esse texto me diz muito. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Muito forte. Mateus, no capítulo 5, versículo 8, nos coloca: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Faz parte do Sermão do Monte.
E Allan Kardec nos coloca de maneira muito firme e ao mesmo tempo leve: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo, de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Nós sabemos que a criança, ela traz toda a conjuntura do que ela já viveu. Só que até os 7 anos ela está se ligando a esse corpo físico que ela acabou de abraçar na reencarnação atual. Então ela tem muito da pureza, ela tem muito da candura, que ela traz naturalmente fixadas no seu íntimo. Porque ela, na verdade, ela está refazendo o seu processo de crescimento, trazendo alegria transbordante, trazendo serenidade, docilidade. Então Jesus, ele abençoa as crianças. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, ele nos coloca: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. É de uma leveza essa passagem, é de uma espiritualidade infinita. Porque ele coloca aqui que a criança, ele não está se referindo à criança pela idade, pela cronologia. Ele está se referindo à criança pela espiritualização, pela natureza íntima de cada um de nós. Porque no momento que a gente não deixa perder essa singeleza, essa alegria, essa vitalidade que transborda na criança, essa vontade de crescer, esta vontade de brincar, de ser feliz. Como adultos, nós teremos muitas dificuldades, teremos que tentar vencer vários obstáculos. Mas se nós mantivermos essa energia, essa força, essa singeleza da criança dentro de nós, se não deixarmos perder esse amor em essência, já que Jesus colocou que enxergarão a Deus, verão a Deus, os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha que experiência fantástica. E onde está esse Deus? Esse Deus é o amor em essência. No momento em que nós, seres humanos, vivenciando esta experiência que levaremos conosco para a espiritualização do nosso ser, se nós conseguirmos vivenciar com total e plena amorosidade, porque o amor é o âmago de Deus, da sua justiça, do seu acalento, do seu abraço. Então, se nós conseguirmos vivenciar todos esses fatores que nós necessitaremos para a plenitude do Espírito, do nosso Espírito, e tivermos essa energia da candura, da serenidade, da alegria, todas as coisas ficarão mais fáceis. Nós conseguiremos atingir a roupagem do divino, porque será a essência do divino em nós. Não somente o exterior,
principalmente o interior, o Deus imanente, o Deus que está dentro de cada um de nós. O Espírito, na verdade, ele reveste a roupagem da inocência por algum tempo. E Jesus, ele está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, ele toma a criança como símbolo dessa simplicidade e dessa pureza. Nós sabemos que nós estamos numa experiência contínua, que nós trazemos como depósito das nossas almas toda a experiência que já trazemos de outras encarnações. Mas nesse momento, Jesus coloca a importância do esquecimento, inclusive do passado, porque tem muitas coisas que nós não conseguiríamos trabalhar se nós lembrássemos de todos os fatos. Então a gente traz, obviamente, energeticamente, o que precisamos burilar, o que precisamos permitir que seja trabalhado dentro de cada um de nós. E a gente vai tentar trabalhar de uma maneira mais simples, mais tranquila, mais serena, quando a gente não traz toda essa lembrança. Imagine se para refazer os laços familiares, nós lembrássemos de tudo que nós passamos. Das facilidades, seria mais fácil a gente lidar. E as dificuldades? Os desamores, muitas vezes os rancores, a violência, que muitas vezes precisamos refazer aqueles laços, esquecendo um pouco desse passado, porque a gente vem como criança para ser trabalhado por uma família, pelo pai, pela mãe, pelo contato com os irmãos, com os amigos, com as outras crianças. Depois a gente vai adquirindo aquela personalidade que vai sendo formada pouco a pouco, com o auxílio, obviamente, dos espíritos superiores, que vão procurando nos ajustar em um caminho de luz e de amor. Tudo é sábio nas obras divinas. E Mateus coloca no capítulo 6, versículo 22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a gente precisa trabalhar essa bondade dentro do nosso interior. Deixar resplandecer a vossa luz, nossa luz no caso, diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Fazer com que essa experiência se torne uma experiência fonte de luz e de amor. Esse estado de transição que o espírito precisa passar pelo novo ponto de partida, que é a nova encarnação, e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar o crescimento. Por isso que é importante o esquecimento do passado. Esse recomeço, precisamos do esquecimento do passado, para que possamos fazer esse recomeço com mais serenidade. Claro que mergulharemos de vez em quando no que precisa ser trabalhado. Nós teremos vislumbres do que já passamos, porque faz parte da nossa estrada. Só que para essa estrada se tornar mais leve, os obstáculos se tornarem mais fáceis de serem vencidos, a gente precisa passar por esse esquecimento vital para o nosso amadurecimento. A criança, ela não pode manifestar tendência perversa, porque ela nos oferece, na verdade, a inocência e a candura. E nós temos muito que aprender com as crianças. Como Jesus colocou, deixai vir a mim os pequeninos. E essa pureza não está nos atos, ela deve estar principalmente no pensamento e no nosso sentimento, porque nós já conseguimos discernir o que devemos abraçar como importante no nosso crescimento e o que devemos trabalhar para trazer iluminação ao que ainda para nós é sombra, o que ainda para nós é óbice.
é obstáculo e dificuldade. No momento que a gente torna nosso coração mais puro, a gente se liberta da visão da maldade. Porque a gente percebe que o que nos acontece é necessidade. E para avançarmos espiritualmente, para nos purificarmos, precisamos de uma mudança íntima, que deve ser feita pelo mergulho interno. O que é que eu preciso ainda trabalhar aqui dentro de mim? O que é que ainda precisa ser burilado? Eu preciso permitir que esse trabalho íntimo aconteça para que eu cresça espiritualmente. E um dos fatores que vai nos ajudar a conseguir esse elan com a espiritualização do nosso ser é trabalhar as nossas emoções. O termo emoção vem do emotion, que significa movimento. Então nós vivemos em eterno movimento. Não podemos nos furtar a surfar nas ondas da vida. A gente não pode modificar as ondas, mas podemos aceitar, assimilar, nos divertir nas ondas. Então as emoções, na verdade, elas devem fazer bem ao nosso coração. Diversos estudos demonstram que as situações boas da vida, aquelas que trazem amorosidade e alegria, elas disparam hormônios, cadeia de reações, com efeitos que são salutares e protetores para o nosso organismo físico, através da liberação de serotonina, de endorfina, de dopamina, que vão trazer força, vão trazer leveza, vasodilatação, vão oxigenar de melhor maneira nossos órgãos, nosso cérebro, nosso coração, todos os nossos órgãos. Então, no momento que a gente está priorizando as ações, nosso organismo, nosso corpo prioriza uma ação por vez. Então, se nós estamos com raiva, com estresse, o que é que o nosso corpo faz? Ele vai primeiro lidar com esses sentimentos, antes de se dedicar às emoções positivas e também aos processos de cura. Então, no momento que a gente faz esse bloqueio da energia, o nosso corpo vai priorizar esse desbloqueio. Então, vai precisar de muita força mental, muita energia espiritual, para a gente poder chegar ao equilíbrio dinâmico que o nosso ser necessita. Então, emoções têm que ser vistas como guias condutores, bússolas interiores, como nos diz o Deepak Chopra, no livro Conexão e Saúde. Ele coloca que as emoções nos apontam se estamos indo no caminho da nossa autorrealização. Se as emoções que nos acompanham nos incomodam, é um sinal de que estamos desconectados com a nossa essência. No momento que a gente se conecta com a essência divina, as emoções passam a nos auxiliar e não a nos incomodar. E o coração, que é o órgão da emoção, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Belíssimo, né? Pixinguinha, carinhoso. O coração, ele está intimamente vinculado ao cérebro, tanto que o coração está enviando informações de formas constantes, ativando ou inibindo diversas áreas cerebrais, segundo determinadas necessidades nossas. Então, no momento que a gente busca uma emoção saudável, o nosso corpo se relaxa. Então, o nosso coração, ele reduz o batimento cardíaco, ele entra em quietude e o nosso corpo se relaxa, nossos vasos se relaxam,
Nosso cérebro é alimentado porque com o relaxamento chega mais energia, mais fluxo sanguíneo, mais nutrição para as nossas células, para os nossos neurônios. Oração, meditação, yoga, reiki, tem várias formas da gente conseguir esse relaxamento. Eu consigo caminhando, fazendo minhas caminhadas, relaxante, uma caminhada relaxante. Aumenta a minha endorfina, me dá aquele prazer, e eu sinto que eu fico mais conectado com o universo. Já os processos de ansiedade, de medo, de angústia, levam ao aumento dos hormônios que ficam lá em cima, principalmente o cortisol, a adrenalina. Então o coração acelera, o risco de taquicardia, de arritmia, o risco de uma morte súbita quando ele fica muito alto. Quando esses hormônios estão muito altos, aumenta o risco de infarto, o risco de um acidente vascular cerebral, que é vulgarmente chamado de derrame. Então o que acontece? Precisamos aquietar a nossa mente para pacificar o nosso coração. E para que tenhamos pureza de coração, limpar este vaso físico, para que esse coração tenha serenidade, para captar energias magnânimas e benfazejas do universo, pacificando o nosso ser. E sabemos que a energia que nós emanaremos ao universo trará o tipo de resposta que obteremos na nossa vida, porque tudo está interligado, nada é separado, tudo está interligado. Deus está em nós, como nós estamos também na divindade. Nós estamos na natureza, como a natureza está em nós. Nós estamos na vibração da sinfonia do universo, como notas musicais. Notas estas importantíssimas, para que seja tocada a mais bela sinfonia. Quando temos um pensamento que não é muito legal, um mau pensamento, é sinal de que nós estamos ainda na imperfeição da nossa alma. Mas não devemos ficar nos cobrando porque tivemos determinado pensamento, ou determinada ação, ou determinado sentimento. Pelo menos já conseguimos enxergar que podemos melhorar. De acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna um motivo de progresso, porque nós podemos trabalhá-lo com a nossa energia. Não é repelir, é trabalhar. Se ainda percebemos que temos dentro de nós ganância, excesso de vaidade, inveja, rancor, que a gente veja como passos para nós podermos nos auxiliar, trabalhando em cima de todas essas dificuldades que ainda temos. Porque nós somos ainda duais. Nós temos o lado luz, temos a sombra, temos ainda o dia e a noite, temos o amor e o desamor, temos ainda a morte e o nascimento. Nunca morte, vida, porque a vida é eterna. Então, o antônimo de morte é nascimento. Tanto que renascemos várias vezes para mantermos essa utilidade dessa vida que deve nos levar à plenitude do Espírito. A pessoa que nem sequer concebeu o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele ou o trabalha, está em vias de realizar o progresso. E por fim, aquela que tem pensamentos negativos e nele se compraz e nele faz morada, ainda está sob a força do mal. Então necessitamos buscar o controle do teor dos nossos pensamentos e principalmente o controle dos nossos sentimentos. Daí vem o orai e vigiai.
Orar somente não basta. Precisamos vigiar para que possamos manter-nos no caminho e que esse caminho seja leve, seja envolto de energias positivas que vão facilitar o nosso crescimento, principalmente observando o que há aqui dentro. Em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, ele coloca: as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Lavar as mãos aqui, colocado por Mateus, não era aquele hábito que nós temos de lavar as mãos antes e depois das refeições, depois de usar o banheiro, principalmente agora na pandemia que precisamos lavar toda hora as nossas mãos. Era o lavar as mãos como um ritual. Na época de Moisés era um culto exterior. Então o que Jesus quis nos passar aqui é colocado em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Um fariseu pediu que fosse sentar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e maldades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então aqui ele nos coloca a importância de observar que precisamos trabalhar e limpar o nosso interior, o que está nos nossos corações. Só que era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos é mais fácil do que limpar o coração. Os homens se iludiam acreditando-se quites com a justiça de Deus. É em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então o que Jesus coloca aqui? A importância de trabalharmos o que está aqui dentro, que é o que há de real, que é o que a gente vai levar, que são os nossos valores éticos, que são as nossas energias, o amor, a amorosidade, a caridade, o que fizemos de bom para o universo e para nós próprios. Diga, Júlia. Coloca o filtro. Botar o filtro não precisa não, meu amor, colocar filtro não. É porque ela é muito envolvida nessas questões que eu não sou envolvido. Ela sabe de tudo. Quando se fala de celular, de rede social, ela quer botar um filtro. Não bote não, Juju. Deixa assim como está, meu amor. Eu vou deixar ela colocar pra gente ver como é, gente, um minuto. Aqui você pode cancelar ou pode escolher um. Mas eu não queria não, Ju, colocar filtro não. Eu queria deixar assim, minha filha. Aí deu pausa, ó. Você pausou. Tá bom, te lê. Tirou? Muito obrigado, viu, filha? Ela quer me ensinar a colocar filtro. Mas eu acho que o que eu já aprendi já dá para levar. Mas a gente precisa ouvir, né? Ter essa capacidade de auscultar e de escutar o que é que a criança tem a nos ensinar. Então, no momento que Jesus coloca a importância que os homens tentavam ocultar as suas torpezas, ocultar suas maldades, achando que bastaria para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. Ele chamou de sepulcros caiados. Valorização do externo. O que Jesus quer da gente é o sentimento.
Qual é o sentimento que a gente coloca? Qual é a intenção do que a gente faz e do que a gente se propõe a seguir? Boa noite, Hudson. Williane colocou aqui, que figura. Sua sobrinha é uma figura realmente, né? As crianças têm uma naturalidade, têm uma capacidade muito grande de ver o lúdico. Tudo para ela é lúdico. Então colocar aqui, botar uma coisinha acolá, mexer aqui, mexer acolá, para ela é o máximo que ela pode fazer, né? Então a gente precisa deixar que venha a nós, as crianças, né? Então no momento que ele chama sepulcros caiados, a gente tem que observar quantas vezes nós valorizamos a beleza exterior somente e esquecemos do que está dentro da gente, do que está pedindo para ser trabalhado. E muitas vezes a gente oculta, mostra uma persona, uma máscara. E depois a gente vai observar que o que a gente precisa é ter essa leveza de mostrar quem verdadeiramente nós somos. Porque para Deus é o que importa. É a energia, é trabalhar essa doutrina moral do Cristo, que muitas vezes é deixada em segundo plano. Muitos cristãos, à semelhança dos judeus, os antigos judeus, eles creem que a salvação está assegurada pelas práticas exteriores do que pelas práticas da moral. É uma valorização muito maior da aparência. Por exemplo, vestem-se com a roupagem do Cristo e esquecem a essência, que é a mensagem do Cristo. Nós precisamos ver o Cristo como modelo e guia de toda a humanidade, nas suas lições. Não somente o que foi lido e achado bonito, mas o que foi trazido para a prática diária, para a vivência diária. Então nós precisamos desta vivência diária. O Hudson disse que ficou melhor a imagem. Parabéns, Ju. Que bom, Hudson, que você gostou dessa interferência dela, né? Então, no momento que a gente busca a essência divina, a gente se esquece um pouco, passa a não valorizar muito a aparência, porque é um culto exterior. A gente precisa trabalhar a essência. É o que Jesus nos ensinou na sua mensagem o tempo todo. Trabalhar o que há de essencial dentro de cada um de nós. Não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário ter a pureza do coração. No momento que buscarmos essa pureza, a gente vai ver que a religião em si tem a finalidade de conduzir o homem a Deus. É o religare, ligar de novo o homem ao divino. Se é ligar de novo, é porque nós já estamos ligados a Ele. Nós só precisamos permitir que essa religação aconteça, esse elan aconteça com mais naturalidade, com mais amorosidade, com paz e com serenidade. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a finalidade. Como é que faz essa melhoria? O homem permitindo que o que ele está passando na vida, que ele está ouvindo, o que ele está lendo, o que ele está conseguindo aurir do contato interpessoal, que ele consiga trazer para a vivência diária. Saber que o outro é o espelho que está ali para lhe ajudar. Tirar o melindre. Muitas vezes a gente quer que o outro diga o que a gente quer ouvir. O outro tem que ser o que ele é. E a gente tem que buscar esta aceitação do outro, da maneira que ele é. Se há algo no outro que me incomoda, é porque precisa ser trabalhado em mim. Então eu tenho que ver o outro como uma pessoa que vai me auxiliar no meu processo de crescimento. Arrancar do coração o sentimento impuro, a tendência viciosa, porque arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então a gente precisa ter essa vinculação com o universo
para que essa unificação de sentimento e de energia permita que a gente semeie o que Jesus gostaria que nós semeássemos. Que nós possamos semear a planta da serenidade, da caridade, da amorosidade ao próximo e a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no momento que eu busco a amorosidade do outro, a amorosidade do divino, eu preciso primeiro amar este divino que existe aqui dentro. Eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, o amor, a caridade. E nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando agora, nós precisamos buscar enxergar em tudo a presença divina, para que a gente possa fazer a verdadeira caridade espiritual. Não é somente a caridade material, é importante sim. Você vê quem está precisando se alimentar, fazer com que o alimento chegue àquele irmão que necessita, auxiliá-lo nas suas necessidades físicas, mas também auxiliá-lo nas suas necessidades espirituais, emocionais, porque nós somos esse todo. Então a pandemia nos trouxe um distanciamento físico para que a gente pudesse trabalhar a proximidade energética. No momento que nós buscamos a proximidade através da energia, através de estarmos vibrando em sintonia com Deus, com o divino, a gente consegue essa tranquilidade que está tão difícil de conseguirmos encontrar nos dias atuais. A maioria dos pacientes hoje vem ao consultório queixando de ansiedade. É o coração que palpita muito. É o ar que não entra no pulmão. Alguns dizem que o ar entra, mas não sai. Aí chegam soprando. O outro chega com essa respiração como se tivesse agonizante. Mas estão agonizantes, porque estão deixando que o que está acontecendo lá fora tire essa vibração de paz que deve eclodir aqui de dentro. Através da prece, da vibração positiva, pensamentos e sentimentos em sintonia com o absoluto. O absoluto é Deus. O respeito ao momento do outro. O respeito à escolha do outro. Isso é de uma importância imensa. Nós estamos aqui para crescermos nesse contato interpessoal, mas precisamos crescer também nesse contato interno conosco. André Luiz Peixinho tem um livro que virou meu livro de cabeceira, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais. Eu tirei aqui alguns trechos para que a gente possa se inebriar com as colocações que ele consegue, com essa sintonia desse amor sem separatividade. Ele coloca: o amor, ao tempo que nos assegura a identidade, nos unifica, conduzindo da percepção do múltiplo do outro à vivência do um. Ele faz cessar toda a separatividade, toda a luta, todo o medo. Então o amor traz a unificação, traz essa sintonia com a sinfonia do universo. Há uma maneira muito peculiar de alcançá-lo, de alcançar o amor, que transcende os hábitos intelectuais, que em vão tentam conceituar a divindade. E essa sabedoria privilegia o sentimento. Onde a inteligência tateia cega, o coração percebe o essencial. Olhe que coisa linda. Onde a inteligência tateia cega, o coração percebe o que é essencial.
Muitas vezes a gente quer aurir muito do cognitivo. A gente fica muito no mental, no racional. No momento que a gente consegue aliar essas duas asas do pássaro, o sentimento e a razão, o pássaro voa, ele consegue fazer voos plenos, autênticos, serenos, firmes. O coração percebendo o que é essencial. Deus, inebriante canto do silêncio, que as almas mais sensíveis conseguem escutar. Olha que visão. Deus, inebriante canto do silêncio que as almas mais sensíveis conseguem escutar. Para ver Deus, é preciso limpar as nascentes do sentimento, de há muito contaminadas pelos interesses, pelas paixões, pelos prazeres egóicos, pelas sensações materializantes. E pior ainda, deslustradas pela supremacia das emoções, da revolta, da mágoa, do apego e da tristeza. Isso é belíssimo. Limpar as nascentes do nosso sentimento. Belíssimo. Dalai Lama nos auxilia também dizendo: dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar, motivos para ficar. Primeiro asas, porque a pessoa é livre, o espírito é livre. Primeiro você dá asas, se você verdadeiramente ama, porque você não quer a pessoa que ama enclausurada, obrigada a estar ali com você. Você quer que ela esteja por vontade própria. Você dá asas, raízes e motivos. Ele escolhe se vai voar, se vai querer voltar ou se vai querer ficar. Eu acho belíssima essa colocação do Dalai Lama. E André Peixinho nos coloca também que quanto mais limpo o coração, mais sagrado é o viver. E a vida é mais e mais gratuidade, celebração, harmonia, dedicação, plenitude, graça, deleite e doação. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita: é bonita e é bonita. Gonzaguinha, puro deleite, puro deleite. Meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem, eu sei, que a tua mão pesa sobre mim. Até no momento da dor buscada por nós, para que possamos atingir a plenitude do Espírito, a gente precisa agradecer, louvar. Se tiverdes amor, tendes tudo que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Pérola é símbolo de pureza, de beleza e de fortaleza. Uma pérola
é um material orgânico duro e geralmente esférico, produzido por alguns moluscos, entre eles ostras e mexilhões, em reação a corpos estranhos que invadem os seus organismos, como vermes ou grãos de areia. Então, o que é feito para se formar essa pérola? É permitido transmutar a dor em amor, transformar um estado superficial para uma outra projeção de mudança de um novo estado, que deve ser infinito e divino. Então, no momento que permite que o cinzel nos burile, que a gente permite que o cinzel nos burile, a gente faz como certas árvores, que ela recebe o machado e libera o sândalo. Ela recebe a dor e libera o amor. Quando a gente conseguir aurir essa energia de saber que o que nos acontece é por total necessidade, é o que nós buscamos, é o que nós necessitamos. O universo é um eco. A gente precisa gostar do que está recebendo. E se a gente acha que esse eco não está legal, a gente precisa observar destemidamente o que estamos emitindo para o universo, porque ele simplesmente nos devolve aquela energia que nós enviamos para ele. Como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Para terminarmos, eu trouxe um texto belíssimo do livro Refúgio, Chico Xavier, Emmanuel, o Espírito, capítulo 7. Pureza de coração. Não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam-lhe um alvo carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que ainda se comprazem. Não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremo-nos que o Senhor se referia à pureza do coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Do coração puro sobe luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir.
Em todos os lugares, surpreenderemos o apelo do Todo Misterioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação do seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres do entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Tenhamos todos uma semana de paz e de luz, força, verdade, firmeza, serenidade no coração de todos nós. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado à espiritualidade pelo auxílio. Tenhamos uma boa noite. Um abraço fraterno e um beijo carinhoso no coração de todos. Muito obrigado.